Olá, você que está acompanhando mais um Papo com o Gestor, seja muito bem-vindo. Eu sou Thiago Salomão e hoje a gente recebe nos estúdios da Infomoney TV André Lyon, ele que é gestor de renda variável da Ibiúna Investimentos. A Ibiúna já veio aqui no Papo com o Gestor, uma casa com 8 anos já de história, 6,4 bilhões de ativos sob gestão. Na época a gente falou com o Mário Toroz, um dos fundadores, que tem um DNA macro, né? Tanto ele quanto o Rodrigo Azevedo tem história tanto no setor privado quanto no setor público como diretores do Banco Central. E o André Lyon veio para preencher uma lacuna na renda variável. Ele chegou na Ibiúna em 2011, trouxe a estratégia de long and short, que é o principal tema da nossa entrevista hoje, porque o fundo long and short da Ibiúna é hoje o melhor fundo da plataforma da XP nos últimos 12 meses. Ele está com uma performance de 17,11% nos últimos 12 meses, o que dá 229% do CDI. Esse fundo está fechado no mercado, mas está disponível para investimentos para os clientes da XP Investimentos na plataforma. Bom, André, primeiramente seja muito bem-vindo. Quero falar um pouco da estratégia do long short, falar de alguns cases, mas antes, conta como é que a sua trajetória no mercado até a chegada à Ibiúna, como é que foi a chegada numa casa que é predominantemente macro, né? 2 ex-diretores do Banco Central tocando a área de macro e você chegando para cuidar da área de renda variável. Bom, antes de tudo, agradecer o convite, Thiago. É um prazer estar aqui conversando sobre a Ibiúna Investimentos, especialmente sobre a área de renda variável da Ibiúna. Minha trajetória no mercado começou no Banco Itaú. Eu trabalhei, foi o meu primeiro estágio. Acabei trabalhando lá por 14 anos, então renda fixa, renda variável, derivativos, que depois acabou virando multimercados. E realmente foi onde eu aprendi a fazer e realmente entender o que é esse mercado financeiro. Foi a partir de que ano você? Eu comecei em 93, no Banco Itaú. Aí acabei fazendo um mestrado, um MBA fora, voltei para o Itaú, continuei trabalhando, e aí, no meados para o final de 2007, eu fui chamado pela GP Investimentos para trabalhar, para montar a área de renda variável na GP Investimentos, que depois acabou virando a BRZ Investimentos. Fiquei lá por 3 anos e decidi, por razões pessoais, sair da GP Investimentos e comecei a procurar coisas realmente alternativas para montar. E justamente foi a época que eu fiquei sabendo que o Mário e o Rodrigo estavam montando a Ibiúna Investimentos. Me interessei, fui conversar com eles e, na verdade, acabou sendo uma aproximação até relativamente fácil, porque o approach que eles têm na parte macroeconômica é muito similar com a maneira como a gente encara na parte de renda variável, no microeconômico, que é uma análise fundamentalista, mas é uma análise pragmática. Então, assim, um pouco daquele, assim, a gente não tem nem amor nem ódio por nenhum ativo, por nenhuma empresa. A gente realmente faz análise e tenta entender se ela tem valor, qual que é o valor justo de uma empresa. E com base nisso, a gente olha para o mercado e vê se vale a pena comprar ou vender. Então, assim, quando a gente percebeu que tinha essa similaridade, foi relativamente fácil a gente fazer a associação. Na verdade, então, eles já tinham montado a empresa, eu me juntei a eles poucos meses depois. A empresa foi aberta, como você falou, em maio de 2010. Em novembro, o primeiro fundo macro começou. A gente começou poucos meses depois, a gente levantou os primeiros fundos de renda variável. E desde então, estamos lá trabalhando, é bem interessante, mercado desafiador, mas o Brasil tem um pouquinho de desafio nessa década aí, né? Mas agora que você já falou dessa similaridade, eu queria que você explicasse um pouquinho mais da maneira como vocês fazem a gestão dos investimentos, como é tomada as decisões, embasado, obviamente, na performance, que acho que é o grande destaque hoje do fundo long and short da Ibiúna, né? Só ressaltando, a gente já vem falando sobre long and short aqui no Papo com o Gestor, recebemos a Solana, Multicapital, XP Gestão, e agora vocês também trazendo essa pauta de novo, né? Queria que você falasse um pouquinho das estratégias e questão de similaridade mesmo, que acaba distinguindo essa performance no curto prazo, que está bem positiva do fundo. Tá bom. A gente tem uma equipe,
Então, sou eu mais 7 pessoas. Então, dentro dessa equipe, essa especificamente a equipe de renda variável, a gente tem 5 especialistas, tá? Na verdade, são analistas com uma experiência muito grande de mercado, todo mundo ali na faixa dos 10 anos de experiência de mercado. E cada uma dessas pessoas realmente é responsável por cobrir, analisar dessa maneira que eu falei, pragmática, cada um os seus setores. O que é muito interessante é que, como a gente conhece essas empresas, e obviamente eu estou muito próximo de todos eles, inclusive uma das coisas que eu gosto de fazer é visitar a empresa, e reunião, discussão e tudo mais. Mas como a gente conhece o histórico das empresas, essa tentativa de identificar o valor das empresas, realmente o que é o valor justo, é muito mais fácil, especialmente quando a gente tem esses turnarounds, essas viradas da empresa, estamos reestruturando a empresa, a gente já sabe como que foi feito no passado, o que vai acontecer, quais são as dificuldades, não sei o quê. Então, isso ajuda bastante, tá? Então, de vez em quando, na verdade, várias vezes, a gente é muito cético a mudanças, ou aquela expressão, né? Essa vez é diferente. Isso para a gente, obviamente que a gente tem a cabeça aberta para enxergar de fato quando você tem uma mudança, mas é mais fácil quando você tem pessoas experientes discutindo e realmente indo analisar as empresas, as teses de investimento. Isso ajuda muito na performance que você enxerga. É muito interessante você ter abordado isso, André, porque a gente tem passado por uma mudança de humor muito clara no mercado. A gente teve um janeiro, fevereiro maravilhoso, que 100 mil era questão de tempo para o Ibovespa, veio maio, a greve dos caminhoneiros, a paralisia política, o parente caindo na Petrobras, e já tem gente almejando 60, 70 mil pontos. Enfim, é uma mudança muito repentina de humor, e você, ao mesmo tempo, tem tido uma performance positiva, tem essa experiência de já ter vivenciado esses turnarounds das empresas e também dessa postura mais, vamos dizer, pragmática, não pega amor nem ódio pelos investimentos. Em cima disso tudo, como identificar a melhor hora para você sair de um investimento? Como identificar que, nossa, esse investimento estava dando tão certo, agora é hora de desfazer, essa postura defensiva agora é hora de começar a ficar mais agressivo? Como identificar esses pontos, essas viradas, esses turnarounds? Pergunta do $1 milhão, né? Eu milhões, acho... né? Milhões. O nosso método, de novo, é muito objetivo. O que a gente tenta fazer é identificar o cenário. Então, por exemplo, o exemplo que você deu dessa mudança no primeiro semestre, as pessoas estão identificando muito com uma dinâmica ligada à eleição. Na verdade, no nosso ponto de vista, o que aconteceu foi uma movimentação do mercado externo. A gente teve um Banco Central americano mexendo na política dele de juros, retirando liquidez do mercado. Ao mesmo tempo, a gente está vendo essa discussão aí, essa guerra comercial entre Estados Unidos e China, Estados Unidos e Europa, Trump trocando torpedo via Twitter e tudo mais. Então, na verdade, foi muito mais esse movimento internacional do que, de fato, alguma coisa aqui no Brasil. Obviamente que a questão de eleição torna o Brasil um pouco mais frágil perante esse cenário, tá? Mas o movimento que aconteceu no Brasil aconteceu semelhante, por exemplo, em África do Sul, Turquia, cada um, obviamente, com seus problemas locais influenciando, tá? A tua pergunta de como identificar, como a gente tem um long and short, long only, long buys, então a gente tem que identificar os papéis que subiram demais e os papéis que caíram demais. O que a gente tenta fazer sempre realmente, de novo, identificar esse valor, o quanto que vale de verdade aquele ativo, o quanto seria um preço razoável, e quando chega perto desse valor, a gente realmente começa a reduzir, tá? A gente de fato muito... A palavra é uma repetição, mas é pragmático. A gente não tem esse negócio de, não, essa empresa vai surpreender, essa empresa, a margem vai abrir eternamente. Não dá, assim.
quando a gente enxerga empresas, a gente vê que as empresas, elas tendem à média, e mesmo as empresas que têm uma vantagem comparativa muito forte, elas têm limitações, que algumas vezes são impostas pela economia, outras vezes são um novo competidor, a gente está vendo disrupções, a própria XP é uma força nova que apareceu. Então, assim, é importante a gente ter esses fatores claros para a gente saber, olha, poxa, esse papel foi muito. E o que a gente faz é que então, quando essa margem de segurança começa a diminuir, então, assim, poxa, a gente montou uma posição, ela está performando bem, a gente começa a diminuir a nossa posição. Então, por exemplo, um investimento que a gente teve no passado foi Petrobras. Foi uma tese que foi se desenvolvendo, a gente começou o investimento na época que o parente estava entrando, foi maio, junho de 2016, a gente, poxa, é uma mudança, uma pessoa extremamente capaz, com um histórico extraordinário, vamos montar a posição, ele vai mexer e tudo mais. E a gente realmente foi desenvolvendo a história. A ação foi performando, na época estava 12, 13 reais. Esse papel chegou a bater 27. Agora, logo antes da greve dos caminhoneiros. Para a gente era uma tese de investimento que a gente tinha lá processo de desalavancagem, política de preço, e agora justamente a gente estava super animado, ele ia começar a vender as refinarias. Então era um negócio assim, realmente a Petrobras ia se tornar uma empresa, mesmo sendo estatal, extremamente bem tocada e diminuindo as chances de intervenção política. Na hora que a gente teve a greve dos caminhoneiros, que acabou impactando a Petrobras, na verdade a economia como um todo, mas principalmente a Petrobras, e a Petrobras internamente decidiu abandonar, mesmo que temporariamente, a política de preço, isso na verdade para a gente foi uma quebra de paradigma e a gente acabou zerando. Então mesmo que a gente perdeu esse 27, a gente acabou zerando ali no 21, 22, na verdade a tese de investimento ela foi destruída. Então também é muito essa dinâmica de quanto está o valor, qual é a tese de investimento e o que é o mercado. Então a gente fica tentando realmente casar essas coisas para falar, não, mantém, não mantém, zera. É bem importante ser fiel ao seu próprio modelo, né? Esse pragmatismo acaba falando muito mais alto, né? Sem dúvida. Às vezes uma expectativa de que foi só a saída do parente, vai vir um cara que vai manter tudo, mas o fato é que esse pragmatismo acaba te protegendo, não é nem questão de proteger, mas ser fiel ao que te fez investir na Petrobras, que foi toda a transformação que ele vinha produzindo. Uma das coisas que a gente faz na Ambiuna, que também volta ao começo de tanto macro quanto a parte de equities faz isso, a gente só investe em ativos líquidos. Tá? Então, na parte de renda variável, a gente não tem nada nos fundos que tenham menos do que 5 milhões de reais dia de liquidez na Bolsa de Valor. Por quê? Justamente por causa disso. Essa é a maneira da gente garantir que nós teremos a liberdade de, quando a gente vê que uma tese de investimento quebrou ou mudou, a gente sai. Ou a gente, na verdade, é o contrário. Poxa, estou vendo um ativo aqui, mudou a tese de investimento. Por exemplo, BRF, o parente, por coincidência, a mesma pessoa, acabou de anunciar na sexta-feira um novo plano de reestruturação da empresa. Poxa, a gente está analisando para ver se faz sentido ou não comprar, que preço, para onde que vai e tudo mais. Como ela tem liquidez, é uma coisa válida. Então, assim, quando você tem um ativo na carteira que você não tem como sair, na verdade você inverte, né? Você acaba criando uma tese para sustentar a manutenção daquele ativo, porque se você for vender, você vai destruir o ativo e aí é um negócio que fica um ciclo vicioso, né? Já que você falou da BRF, vamos entrar na parte mais prática, que aí eu já aproveito para pegar a BRF como um exemplo, né? Tá bom. Porque eu queria saber como é que é a rotina de vocês na hora de uma janela de tempo entre ver uma oportunidade e definir a compra, não sei, talvez pelo seu pragmatismo, essa janela não seja tão longa, às vezes pelo pragmatismo acaba sendo mais curta, mas olhando a BRF, identificando nela uma possibilidade de investimento, tá ok, passou nos meus parâmetros, primeiro eu gostaria que você falasse o que tornaria ela um investimento e segundo, como casar, né? No lado long já tem a BRF, como é que você busca um short, um par do mesmo setor, alguma empresa que tem uma exposição
também é o mesmo mercado da BRF, enfim. Como é que é a rotina para montar um par na carteira do fundo? Tá. E de novo, vai na linha de que a gente conhece as empresas. Na verdade, então, a pessoa responsável pela BRF, na Ibiúna, é o André Silveira. O Silveira é um analista, um especialista que tem anos de experiência. Tá? Na verdade, eu conheço ele de quando eu trabalhava no Banco Itaú. Ele veio do Boston e a gente conhece, na verdade, Sadia e Perdigão desde lá de trás. Então, assim, é uma coisa que a gente discutia e enxergava as duas empresas uma contra a outra. Então, na verdade, quando a gente vai discutir o case de BRF, que a empresa convocou 5h30 da tarde para um call 6h15 realmente, a gente, na verdade, a gente já conhece a empresa. O Silveira já tem um modelo atualizado. A gente, na verdade, está super em cima, a gente estava olhando a empresa para entender o que estava acontecendo. E especialmente porque a BRF ela tem uma empresa, tem uma história recente muito interessante. Porque, assim, em 2015, ela viveu que dá para chamar assim, o cenário perfeito, né? Uma demanda doméstica forte, você tinha um cenário internacional, um mercado internacional positivo, favorável para os produtos da BRF, e ao mesmo tempo você tinha a parte o custo dela muito bem controlado, milhos, grãos e tudo mais, bastante com preço bem controlado. O que aconteceu é que a margem dela acabou abrindo e ela performou extremamente bem. Tá? Então voltando para a tua pergunta também, é uma época que a gente olhava aquilo e falava, isso não é replicável, isso não é sustentável. Inclusive na época a gente até montou uma posição short no papel, bateu R$70, assim, era um preço inacreditável. Depois disso, ela entrou no que a gente pode chamar de a tempestade perfeita, né? Porque virou o contrário, né? A demanda doméstica começou a cair, você vê 16, 17, realmente foi quando começaram a ter os problemas, os ajustes aqui na nossa economia. Ao mesmo tempo, ela começou a encontrar algumas dificuldades no mercado internacional, competição, preço, e no cenário, no mercado doméstico, especialmente grãos, subiu pra caramba. Então, na verdade, o que aconteceu foi o preço colapsou, tá? A margem colapsou. E aí a gente vê, logicamente, carne fraca 1, carne fraca 2, foram dificuldades pontuais que impactaram a empresa e realmente atrapalharam muito. Então, assim, nem era tudo perfeito, nem é tudo horroroso. O que a gente tem que entender é o que é a empresa. A empresa é uma empresa forte, tem marcas extraordinárias, tem ativos muito bons, só que ela tem um problema de dívida. Tá? Hoje ela está alavancada. Então, o que o parente está fazendo justamente ele está tentando endereçar essa alavancagem da empresa. Na verdade, quando a gente olhava semanas atrás, ele tinha duas alternativas. Era uma emissão de ações, o valor que a gente que discutia se era 4 ou 5 bilhões de reais, ou venda de ativos. E ele optou pela segunda alternativa, que é essa venda de ativos, vai usar essa venda para reduzir a dívida, vai tentar otimizar capital de giro e tudo mais. Então, assim, o tradicional que ele vai tentar fazer é colocar a empresa um pouco menor, focar em alguns mercados e tentar ver se realmente ele consegue virar. A análise que a gente fez é uma análise, de novo, simplificando a análise, a gente enxerga a dívida vai reduzir esses 4, 5 bi que ele vai vender de ativos. Ele vai, logicamente, na hora que você vende um ativo que é produtivo, ele perde um pouco de geração de caixa, de EBITDA, mas ele vai conseguir ter um múltiplo muito mais razoável, tanto de dívida líquida quanto de EV/EBITDA. E na hora que a gente olha isso, assumindo um cenário um pouco mais conservador, porque de fato você tem riscos, não é uma reestruturação que já está feita. Ele anunciou sexta-feira, ele vai ter que fazer duas coisas que são difíceis, né? Não são simples. De novo, venda de ativo, né? M&A, e você vai ter que mexer no operacional. A empresa é uma empresa complexa.
tanto pelo tamanho e também pela quantidade de produtos que ela tem. Não é uma Ambev que tem um tipo e ela tem diversas... Só vê pela carteira de ativos que ela vai vender. Exatamente. Né? Da Argentina tem Indonésia. Não é simples, tá? Então, assim, a gente tem que colocar alguma margem de segurança. Então, assim, 8 vezes, acho que é alguma coisa razoável. Obviamente, você tem que fazer fluxo de caixa para ver se isso realmente se converte em valor. Mas você acaba chegando numa primeira passada, você chega num target entre 22 e 25 reais. Então, na hora que a gente estava enxergando, e obviamente você tem também, quando tem um anúncio desse, você tem toda a movimentação técnica, a gente viu na segunda-feira o papel subindo 15% e tudo mais, a gente tem uma coisa que é muito importante para a gente também, que é o ponto de entrada, né? Qual que é o preço que a gente vai entrar? Poxa, eu quero comprar BRF, parece interessante, mas não a qualquer preço. Se a gente enxerga que é 22 a 25, 21 reais é um negócio que talvez não faça muito sentido. Talvez esperar um pouco, ou talvez ficar um pouco mais claro, para a gente realmente falar, não, a gente tem que rever o que a gente viu, é melhor do que a gente esperava. Então é essa dinâmica que a gente fica analisando, tanto para colocar no long only quanto no long and short. E aí o seu ponto de como montar a carteira, do long and short, o que a gente procura no long and short é uma outra empresa que seja um bom hedge. O que significa isso? A gente nunca faz o trade, vou falar pelo contrário, a gente nunca faz o trade Vale contra Ambev. Vale é uma mineradora, China, commodity, câmbio. Ambev é uma empresa de consumo, poder de compra doméstico, juros Brasil. É um negócio completamente descasado. Então, na verdade, o que a gente procura, então, por exemplo, se a gente fosse comprar BRF, o que a gente poderia redear, usar como, de novo, não é que a gente acha que a empresa é ruim ou que o valor é ruim, mas é simplesmente, eu quero comprar BRF, o que eu acho que vai performar menos que BRF? Alguma empresa ligada, talvez M Dias, talvez a própria Ambev, mas alguma coisa assim que simplesmente porque a gente quer comprar BRF. Então, que tenha que ter alguma correlação de fatores de risco. Ela não precisa ser do mesmo... Você acha que vai subir menos ou cair mais? Exatamente. Não é questão de ser um ativo ruim. Absolutamente. Tá? Assim, de novo, o que a gente olha a empresa e compara com o valor no mercado. A empresa, a gente não tem nada contra ou a favor, simplesmente é o quanto que está o valor no mercado. Sim. Achei muito legal tudo isso que você falou de BRF, porque surgiram algumas perguntas, eu prometo que não vou me estender, mas alguns questionamentos que eu queria fazer sobre a BRF, que, pelo que eu percebi, você já tem um conhecimento de causa bem expressivo para poder falar disso aí. A primeira é a questão de gestão da empresa, passou por uma série de problemas, como é que vocês estão vendo isso agora? E segundo, você citou Pedro Parente, BRF, Petrobras. Pelo que parece, a decisão de investir na Petrobras com a chegada do Pedro Parente foi muito mais rápida do que na BRF, caso venha a se tornar um investimento. Por quê? É uma boa pergunta. Na verdade, na Petrobras, o que a gente via com a chegada do Pedro Parente era, de fato, uma mudança de paradigma na gestão. Tá? A gente via que era uma pessoa que não precisava assumir aquele cargo, que ele aceitou aquela decisão, aquele desafio, que era pegar uma empresa estatal que estava com problemas muito grandes de gestão, de situação financeira, e que ele iria impor mudanças relevantes. Tá? Então, a geração de valor que você tem desse ponto, mesmo que você realmente não enxergue, e de fato, no começo, a gente não enxergava objetivamente. A gente conseguia fazer simulações, coisas que podiam melhorar, mas assim, o que a gente enxergava era, ele vai mudar política de preço, de alguma forma, vai mudar a política de alocação de capital, então não vai fazer mais aqueles investimentos com retornos que a gente não enxergava, provavelmente ia vender ativos, mas a gente não conseguia quantificar quanto, como, aonde, mas isso criava uma geração de valor muito grande. Na BRF, por ser uma empresa privada, bem tocada, realmente, de novo, não adianta a gente jogar a culpa em pessoas, a gente tem que enxergar o cenário do que está acontecendo. Então, assim, por exemplo, o Pedro Parente ele não consegue influenciar o preço de grão, ele não tem esse poder. Então,
essa dinâmica que a gente tem que entender direito o que vai acontecer. Outro ponto que Pedro Parente talvez até consiga alguma coisa melhorar, mas o problema é que hoje a BRF, a situação que ela enfrenta na Europa, é uma situação difícil de ser contornada, mesmo para uma pessoa como Pedro Parente e todo o corpo de diretores e executivos da BRF. Não é algo simples. Hoje a BRF não pode exportar para a Europa. Então, são esses desafios que são diferentes e a gente tem que entender um pouco a dinâmica e, de novo, entra naquele negócio de margem de segurança. O que dá para fazer, o que é mais difícil. Bom, para finalizar a nossa entrevista, a gente falou de alguns cases que, querendo ou não, talvez um analista mais fundamentalista poderia explorar esses pontos, mas o que eu gosto de abordar no Papo com o Gestor é aquelas típicas estratégias que a gente não consegue fazer em casa. Então é bom terceirizar com um gestor que eles conseguem identificar esses pontos. Eu queria que você falasse da estratégia de spread entre as ações da Eletrobras. Acho que é um bom desfecho aí para a nossa entrevista. Claro. É um spread que a gente tem na nossa carteira, a gente acabou de começar a montar esse spread. O que a gente enxerga nesse spread também é fundamentalista, mas é muito mais uma análise da empresa em si. O que a gente, olhando o estatuto da empresa, o estatuto social, ele define que as ações preferenciais, então, no caso as PNBs, primeiro, elas não podem ser convertidas em ONs. Tá? Então, nada do que impacte as PNs objetivamente pode ser feito, a não ser que tenha uma votação e que nós, preferencialistas, aceitemos essa mudança. Tá? Se a gente não aceitar essa mudança, a gente tem direito a sair a valor patrimonial. Hoje está por volta de R$27. Tá? A ação está no mercado R$13, R$14. Então, assim, essa é uma segurança que a gente tem. Outra coisa que o Estatuto Social define é que, no caso das PNBs, elas têm direito a receber por volta de, na verdade o valor é R$1,72 por ação de dividendo. Não é que a gente vai receber todo ano 1,72, a empresa tem que ter lucro, mas quando ela tiver lucro, as PNBs têm direito a receber 1,72 antes das ONs receberem qualquer coisa. Tá? E numa eventual empresa saneada, realmente ela toda resolvida, então assim, o que eu quero dizer com isso é, se ela começar a dar muito lucro, existe uma outra garantia que as PNs sempre vão receber 10% de dividendo a mais do que as ONs. Tá? Então, na hora que a gente junta essas três características, essas três, digamos assim, garantias que o Estatuto dá para as PNs, a gente chega aqui, poxa, se eu consigo fazer um spread comprado na ELET 6, que é a PNB, e vendido na ELET ON, que é a ELET 3, a gente, de novo, no preço correto, a gente tem quase que, assim, é um negócio muito, uma rentabilidade relevante, tá? A gente tem pouco a perder e um possível upside relevante. E hoje, esse spread está por volta de 1,10, 1,11. O que é interessante? Como ela tem, as PNs têm esses 10% de dividendo extra, se a gente fizer um DDM, ou seja, o fluxo dos dividendos descontados, ela tem que valer 10% a mais. Então a PN tem que valer 10% a mais pela ON, pelo DDM. Então, na verdade, assim, a gente tem pouco a perder e, teoricamente, se a empresa ficar nesse meio do caminho, que esse realmente ali é o ganho máximo, a ON não recebe dividendo, recebe muito pouco, e as PNs recebem um dividendo de hoje 1,70 em 13, está dando 10% de dividendo ou alguma coisa do tipo. Tá? Então é esse o ponto fundamental, tá? Fundamentalista. E você tem uma coisa também que está muito, a gente está vendo essa discussão agora, se a gente realmente tiver essa operação que o governo está tentando fazer de fazer essa emissão de ações para capitalizar a empresa, fazer todo o plano que eles têm, você vai ter uma emissão de 20, 30 bilhões de reais que vai ser feito em ONs. Tá? Então, assim, você
vai ter um overhang, que é um conceito técnico, mas relevante, né, nesse caso, em ONs, enquanto as PNs provavelmente não vão sofrer nada. Então, assim, mesmo que transitoriamente você tenha um descolamento, se você estiver do lado certo, melhor para você. Então, assim, é o fundamento mais a situação no mercado que está acontecendo. Quando eu falo que é uma estratégia que não dá para fazer em casa, na verdade dá, mas sabe que o gestor lá, trabalhando 12, 14 horas por dia com uma equipe inteira, acaba chegando a essas conclusões mais rápidas que nós, meros mortais. Bom, gostaria de agradecer sua presença aqui, André. Muito obrigado aí pela aula de BRF, de Eletrobras. Parabéns pelo fundo e as portas ficam abertas no Papo com o Gestor para você voltar. Eu que agradeço, Thiago. Estamos à disposição. Qualquer dúvida sobre a casa, os fundos, é só chamar. Legal, André. Espero que vocês tenham gostado da entrevista. Semana que vem a gente volta com mais um Papo com o Gestor. Tchau!